E aí, meus irmãos, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Nós estamos estudando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, livro esse psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos olhar com mais atenção a lição de número 61, o homem com Jesus. Emmanuel, ele vai em busca de uma fala de Paulo em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. E esta frase diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O fato de nós sermos cristãos, de fato, meus irmãos, é motivo de alegria. E devemos nos alegrar. Nós somos convidados a despertar. Não somente aqueles vultos religiosos, como também até mesmo filósofos, eles ressaltam que nós vivemos aqui como numa caverna. André Luiz, com frequência, ele fala, referindo-se à Terra, como um nevoeiro, uma zona nebulosa. De forma simbólica, não por acaso, como diz o padre Paulo Ricardo, de certa forma Jesus Cristo nasceu numa caverna e o seu corpo foi colocado também numa caverna. Ele nasceu num estábulo e o seu corpo foi colocado no túmulo. Muitas pessoas pensam que o túmulo foi aberto para que Jesus Cristo saísse. Na verdade, não. O túmulo de Jesus Cristo foi aberto para que nós entrássemos e ali testemunhasse que ali ele não se encontrava mais. Então, nós precisamos dilatar a nossa visão. Para sermos cristãos, devemos nos alegrar? É claro que sim, mas nós não podemos ser vítimas de ilusões. Nós não podemos, por exemplo, ser vítimas de arrogância, alimentando a ideia de que somente por sermos cristãos, nós somos superiores aos outros. Afastemos desta ilusão. O convite de Jesus Cristo é no sentido de, através desta luz, iluminar a nós mesmos e ver com clareza o trabalho que nós precisamos fazer. E a arrogância, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, são ilusões. Afastemos a ilusão da arrogância desta ilusão de ótica, ou seja, pensamentos, ideias, ilusões que enganam a nossa percepção, que perturbam a nossa visão humana. Sabemos que esta ilusão, melhor dizendo, é de caráter cognitivo. E nós precisamos curar, tornar a ver com clareza. O cristão verdadeiro não se considera superior, porque de fato ele não o é. Então, o cristão não deve cair na armadilha desta ilusão de ótica. Sabemos que a arrogância, a vaidade, ou seja, a preguiça, a luxúria, a ira, o egoísmo são enfermidades. E a arrogância não poderia deixar de ser uma doença espiritual maligna e silenciosa. Um dos efeitos desta moléstia é que, em geral, o arrogante se acha a pessoa mais humilde do mundo. Ele não se vê verdadeiramente como ele é. Então, cuidado. E não seremos felizes sem adentrarmos, sem
afinizarmos o contato com Jesus Cristo e perceber e olhar para nós mesmos como nós somos. Geralmente nós não percebemos a nossa ilusão quando nós apontamos os erros dos outros. E às vezes nós não percebemos que nós estamos enganados. Nós não conseguimos perceber como a nossa visão se encontra perturbada. A nossa ideia, a nossa percepção se mostra contaminada. Quantos alegam que não são arrogantes, mas os seus atos, os mínimos gestos demonstram esta ilusão? Ou seja, não é possível ser arrogante e ser um bom cristão. Em outras palavras, é absolutamente impossível ser um homem cristão e ser arrogante ao mesmo tempo. Nós podemos até mesmo ostentar o rótulo de cristãos, mas, em essência, não estamos sintonizados com o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu disse, arrogância é sinônimo de orgulho, soberba, prepotência. Há poucos dias eu li uma frase que diz assim: mostre-me uma pessoa arrogante e lhe mostrarei um homem sem Deus. O cristão tem consciência a respeito de si mesmo e, sobretudo, a respeito de sua própria limitação. O cristão é aquele que, na intimidade, ele abraça a sugestão de Jesus Cristo. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nós não podemos esquecer também aquele conselho, aquela admoestação de Cristo de que por que nós vemos um cisco que está no olho do nosso irmão e não reparemos a enorme trave de madeira que está no nosso próprio olho? O cristão verdadeiro é aquele que reconhece as suas próprias limitações e, portanto, nós precisamos de ajuda, de apoio, de algo que nos fortaleça para vencer não o mundo lá fora, para que saiamos da caverna, abandonemos a ilusão e encaremos a nós mesmos, encaremos a luz. Não tenhamos medo de que esta luz nos mostre tal qual nós somos. Ou seja, o cristão verdadeiro, aquele sincero, é aquele que tem consciência da sua própria limitação e assim desenvolve em si a empatia e começa a entender, compreender as dificuldades do semelhante. E assim é facilmente não apontar o dedo, porque se livra da arrogância, da prepotência. Então, não se distancia de um cristão simplesmente porque se vê como um pecador. Não pense você que olhe para você e se perceba como pecador, que você deve guardar distância de um cristão porque ele seja superior. Não. Nós estamos aqui no planeta Terra e todos nós aqui, num planeta de provas e de expiação, nós precisamos perceber que ora somos enfermos, ora somos detentos, ora somos aprendizes e também, ao mesmo tempo, aprendiz, detento e doente. Nós não somos superiores a quem quer que seja. Se nós já conseguimos enxergar em nós mesmos as máculas do passado, nós já estamos a um passo para despertar e criar uma intimidade com Jesus Cristo. Porque ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus Cristo, ele disse: o homem é mais frágil do que perverso. E Emmanuel, nessa lição, o homem com Jesus Cristo, ele destaca. Emmanuel, com a sua cuidade, e nos mostra de forma pontiaguda o seguinte: com Jesus, ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão. Nós percebemos os nossos impulsos instintivos e sentimos necessidade de domá-los
e aprimorar aquilo que há de melhor em nós. O homem se ergue com Jesus do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor. Da posse mentirosa à procura de bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, alegremo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Por fim, meus irmãos, nós percebemos que aqui na Terra as pessoas interpretam de forma equivocada a proposta de Jesus Cristo da humildade. Será que Jesus Cristo, a filosofia dele é, como disse Nietzsche, do escravo? Por que nós interpretamos assim tão absurdamente equivocada a palavra humilhação? Nós não somos convidados aqui a depreciar o nosso valor, mas nos enxergarmos como nós somos. Aqui na Terra, nós, por conta do nosso orgulho, nós relutamos em aceitar a ideia de sermos humildes, de caminharmos passos com os nossos irmãos que ainda se encontram na caverna, que ainda se encontram vitimados pela ilusão. Jesus Cristo nos mostra a nós mesmos como nós somos. E o ouro, como diz Lises, é uma espécie de ouro abafado no meio de pedras brutas. Então nós precisamos o quê? Peneirar, irmos ao caminho de nós mesmos, porque como filhos de Deus, nós somos deuses e nós também precisamos desenvolver em nós a semente do amor. Agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos a Deus por tudo e agradecemos a você também pela atenção. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Até breve.